Olá, minha querida irmã, olá, meu querido irmão. Olá para você que é novo nesse canal, para você que está aqui mais uma vez nos acompanhando. Para nós é um imenso prazer tê-lo conosco aqui. Para nós é um imenso prazer mais uma vez nós podermos meditarmos um pouco na palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre o Salmo 78. Um salmo que faz um grande resumo, de certa forma, da história de Israel. É interessante porque nós estamos no início do ano e Israel viveu vários ciclos, assim como nós temos vivido vários ciclos também. E é interessante porque entra ano e passa ano e muitas das vezes a gente não tem uma certa mudança em nossas vidas. É como se a gente estivesse em cima de uma esteira. A gente caminha, a gente corre, só que a gente não sai do lugar. A gente continua pessoas inconstantes, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. E hoje eu quero meditar um pouco com você sobre essa inconstância no nosso relacionamento com Deus. E para usar isso, nós vamos usar a história de Israel. O Salmo 78 ilustra muito bem isso. Ilustra uma caminhada com Deus de muitos altos e baixos, de vários altos e baixos. E nós não podemos ser assim. Nós sabemos que nós não somos constantes o tempo todo, mas nós temos que manter sempre e estar perto o máximo possível da constância, o máximo possível da perfeição. Nunca seremos perfeitos, mas nós temos sempre que buscar essa perfeição. Então nós vamos meditar hoje um pouco sobre esse Salmo 78, sobre essa inconstância desse povo de Israel. Então, o Salmo 78, acompanhe comigo aí onde você estiver, seja onde você estiver ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, acompanhe comigo aí rapidamente essa meditação que eu vou trazer para vocês sobre esse Salmo 78, um salmo muito interessantíssimo, que fala sobre essa questão, esse relacionamento, essa inconstância desse povo de Israel. Mesmo com o cuidado de Deus, esse povo ele se virava para Deus em todo o tempo. E ele voltava e pecava. Então a gente vai refletir um pouco sobre esse salmo. O Salmo 78 ele é um salmo histórico, um salmo escrito por Asaf. E ele narra o acontecimento do passado de Israel. Ele vai desde a saída do Egito até o reinado de Davi. Então ele relata essas histórias principalmente no Pentateuco. E aí ele pega os livros de Josué, de Juízes e de Samuel. E é interessante... basicamente, como eu falei e tenho falado, é a história de Israel, é um resumo total da história de Israel. Mesmo que ele vá até o reinado de Davi, nós sabemos que a história de Israel ela não fica simplesmente não para da forma como eles vivem, não para ali na história do reinado de Davi. Nós sabemos que esse povo continua inconstante até mesmo quando Jesus vem até eles, até no Novo Testamento, Então nós vemos um povo muito inconstante. Eu quero trazer 3 rápidas aplicações para nós sobre essa inconstância, para nós podermos pensar sobre esse novo ano agora, para que não seja simplesmente um ano que se inicia e a gente fala tanto sobre fazer várias coisas e a gente não faz. Coisas simples, como por exemplo, esse ano eu vou malhar, esse ano eu vou pegar firme, mas a gente não pega, a gente desiste no meio do caminho. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, mas quando chega ali para março ou julho, ou até no início de janeiro, a gente já não cumpre aquilo que a gente falou que ia cumprir. Então isso é uma inconstância. Então nós precisamos disso, nós precisamos de ser constantes, nós precisamos, e aqui nós vamos relatar sobre esse relacionamento com Deus, nós precisamos dessa constância. Nós não podemos estar lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, nós temos que ser constantes. E a primeira aplicação que eu quero deixar com vocês aqui é o versículo 1 até o 8, que fala sobre aprender com os erros. Então a primeira aplicação que eu quero trazer para vocês aqui é que para a gente ser constante ou se aproximar o máximo possível dessa constância é aprender com os erros. Ele começa esse salmo dizendo que, olha, esse povo viveu tudo isso, basicamente é isso. Em suma, em resumo, é basicamente isso. Olha, esse povo viveu dessa forma, mas vocês não podem viver assim. Aprenda com os erros deles.
O salmista, ele começa dizendo isso, né? A partir do versículo 5 da sua Bíblia, do Salmo 78, acompanhe comigo aí. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, ele Deus, e insistiu uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Olha aqui, vai começar aqui. A fim de que a nova geração os conhecessem, filhos que ainda hão de conhecer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem a Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. É interessante que ele está falando aqui, olha, esse povo de Israel, que é um povo de dura cerviz, como a Bíblia sempre relata, cerviz é essa parte aqui do pescoço assim, e ela fala que é um povo de dura cerviz, um povo que não se dobra diante de Deus, um povo que é um povo duro de coração. E ele está falando aqui no versículo 7, no versículo 8, eu me enganei, no versículo 8 ele está falando uma geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante. Então ele está falando que, olha, presta atenção nessa história que eu vou contar para vocês, hein? O salmista está dizendo isso. Essa história desse Salmo 78 é para que vocês aprendam. Olha, esse povo aqui, esse povo rebelde, esse povo que foi liberto dos 400 anos de escravidão do Egito, esse povo foi liberto de lá e mesmo assim, eles viram muitas coisas, eles viram muitas maravilhas, mas mesmo assim, eles não se dobraram diante de Deus, eles pecaram. Então, olha só, esse povo, eles fizeram tudo isso e se você também depois tiver um tempo, a gente não vai, como o Salmo 78 é um pouco longo, a gente não vai passar por todo ele, mas que você possa refletir e meditar sobre esse salmo depois, porque é um salmo que relata toda essa história de Israel e ele começa dizendo, olha, aprenda com os erros deles, não vai por esse caminho, não seja igual a esse povo rebelde, esse povo inconstante, não seja igual a esse povo. E aí, é interessante porque o propósito do Salmo 78 é narrar os acontecimentos em cânticos para as futuras gerações do povo de Deus, para que o povo de Deus possam tirar lições e não cometer mesmo erros. Então a primeira lição que a gente tem para que a gente seja um povo constante é aprender com os erros. Quais que foram os erros de 2020 que você cometeu e que você pense nisso, que você não cometa nesse ano de 2021? Quais foram esses erros que você cometeu nesse ano que permitiu que você fosse uma pessoa inconstante, uma pessoa que não buscasse a Deus de todo o coração e volta e meia se perdia, volta e meia se voltava para o pecado? Quais que têm sido os seus erros? Nós temos que meditar nisso e pensar sempre, o que eu tenho errado? O que eu tenho feito de errado? Então esse salmista ele está falando, olha, presta atenção nessa história, hein? Não faça isso, não cometa isso. E o processo desse aprendizado, ele não é simples. A gente aprender com um erro é muito complicado. Eu particularmente, eu luto muito contra essa questão de lutar contra o erro. Quando eu erro, eu fico muito chateado. E quando as pessoas vêm e falam que eu estou errado, eu fico muito chateado e eu não quero assumir isso. Mas nós precisamos pensar nisso, assumir os erros, aprender os erros. Olha, não vou fazer mais isso, porque Deus não se agrada disso, então não vou fazer mais isso. E aí é interessante porque esse processo de aprendizado, de errar com os erros não, isso é legal, hein? De aprender com os erros, ele precisa de duas coisas. De que primeiro, a nossa confiança seja em Deus e em nós observarmos os mandamentos. Olha o verso 5. O verso 5 diz assim, ele estabeleceu o testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E aí vamos mais à frente. A fim de que a nova geração os conhecessem, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Aí o versículo 7 ele fala assim,
para que pusessem em Deus. Ou seja, olha, estou dizendo isso para vocês colocarem a sua confiança em Deus e não se esquecer dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Então, para que a gente possa aprender com os nossos erros, nós temos que colocar nossa confiança em Deus e observar os mandamentos. Por que isso é importante? Principalmente observar os mandamentos. Porque senão fica assim, beleza, você precisa aprender com os erros. Mas que erros? Os erros, eles estão pautados na Bíblia, nos mandamentos, na palavra de Deus. E aí ele diz isso, para que vocês observem os mandamentos e para que vocês coloquem a sua confiança em Deus. Então, para que a gente seja esse povo, um povo de Deus, discípulo de Deus, que seja menos inconstante ou que seja constante, para que a gente alcance aquilo que Deus quer que a gente alcance, primeiro ponto, a gente precisa aprender com os nossos erros. E o salmista começa dizendo isso: olha, esse povo andou por esse caminho, mas vocês não andem, observem o que eles fizeram, não andem por esse caminho, coloquem sua confiança em Deus, observe os mandamentos de Deus. E aí a segunda coisa é andando sempre na dependência de Deus. Algo que é muito complicado, a gente depender totalmente de Deus. É muito difícil a gente depender totalmente de Deus. É muito complicado isso, porque muitas das vezes, na teoria, a gente sabe que a nossa confiança está em Deus, mas na prática, muitas das vezes a gente faz algo, quer fazer o que é papel de Deus fazer, a gente quer fazer, a gente não confia totalmente em Deus. Mas nesse salmo a gente vê, a partir do versículo 10, que esse povo, eles dependiam totalmente de Deus. E nós precisamos andar na dependência de Deus. Então, para que nós não sejamos inconstantes, o segundo ponto vai dizer, nós precisamos andar na dependência de Deus. A partir do versículo 10, diz assim, a partir do versículo 10, ele começa a descrever o cuidado de Deus desde a saída do Egito. Então, a partir do versículo 10, ele começa a descrever, aquele povo de Israel que ficou 400 anos preso no Egito como escravos. Então, ele começa a descrever a partir do momento que eles foram libertos. E aí ele diz assim: não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Aí o versículo 11: esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-lo seguir, aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite como um clarão de fogo. É interessante que no versículo 14 a gente vê um povo que era guiado por Deus. Então eles saem do Egito e aí Deus estabelece ali as várias coisas, como o tabernáculo, como a gente vai ver aqui em Números 9, que esse povo era guiado por uma nuvem, ou seja, para onde a nuvem for, eu vou. E nós vamos ler aqui no versículo 14, a partir do capítulo 9 de Números, que esse povo era literalmente guiado por uma nuvem. Aonde a nuvem estava, eles iam. Olha isso que diz aqui: e se algum estrangeiro, a partir do versículo 15, Números 9, no dia em que foi formado o tabernáculo, a tenda da aliança, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Era assim que sempre acontecia. À noite, a nuvem que cobria o tabernáculo tinha aparência de fogo. Cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento e o seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles paravam. Ou seja, onde a nuvem for, a gente vai. Se a nuvem para, nós também paramos. Assim, viajavam e acampavam por ordem do Senhor, para onde eles os conduzia. Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam suas obrigações para com o Senhor. Às vezes, a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias, conforme o Senhor ordenava. Então, por ordem do Senhor, levantavam o acampamento e seguiam viagem.
Às vezes, a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava na manhã seguinte, dia ou noite. Porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam o acampamento e seguiam viagem. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, 1 mês ou 1 ano, ficavam acampados e não seguiam viagem. Mas assim que a nuvem se elevava, levantavam o acampamento e seguiam viagem. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor, e cumpriam tudo que o Senhor lhes ordenava por meio de Moisés. É interessante porque é fantástico isso. Nós vemos um Deus que guiava o seu povo. Então ele liberta esse povo do escravo, da escravidão do Egito por 400 anos, e aí ele não simplesmente deixa esse povo no deserto, mas ele guia esse povo. E aí no versículo 14 diz que ele guiava eles com uma nuvem, e durante a noite com um clarão de fogo. Ou seja, a nuvem andava, eles andavam. A nuvem parava, eles paravam. E aí de noite ainda tinha uma coluna de fogo que ali iluminava todo aquele acampamento. Então, nós temos aqui mais uma aplicação sobre esse salmo. Nós temos que andar sempre na dependência de Deus, assim como esse povo andava. Se a nuvem dizia para eles irem, eles iam. Nós temos que depender mais de Deus, sabe, irmãos? E você que não me assiste, você que não é aqui da igreja cristã, evangélica aqui do Maracanã, em Anápolis, você tem que pensar nisso, nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar sobre ser dependente de Deus em tudo, nas nossas decisões, em tudo que a gente faz, nós temos que depender de Deus. Se Deus mandar, a gente vai e faz. Se Ele não mandar, a gente não faz. Então que a gente possa depender dEle nesse ano de 2021. Que possa ser um ano em que a nossa confiança esteja totalmente depositada nele. Sabe, isso é muito importante, porque é igual eu acabei de falar. Talvez, na teoria, a gente acredita e confia que Deus, Ele é o dono de todas as coisas e a nossa confiança está nele. Mas talvez na prática não tenha sido assim. Na prática, a gente demonstra para Deus e a gente fala, literalmente, a gente fala para Deus dessa forma na prática. Olha, Deus, peraí, eu sei mais que o Senhor, então pode deixar que eu resolvo aqui, tá? Então, literalmente, a gente fala assim para Deus nas nossas atitudes. A gente fala dessa forma. Talvez, não, eu não falo dessa forma, mas nas nossas atitudes, a gente tem falado dessa forma. Então, a nossa dependência precisa estar em Deus. Provérbios 3, 6 fala assim: lembre de tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então, que em todas as suas decisões, nesse ano de 2021, que você possa primeiro perguntar a Deus, que você primeiro possa ver em Deus se isso realmente é a vontade de Deus. Será que nesse ano de 2020, todas as suas decisões, tudo que você buscou, será que foi vontade de Deus para você? Será que se fosse como nos dias de Israel, será que onde você está hoje a nuvem também está? Porque você tem que seguir a nuvem. Se a nuvem anda, você também anda. E se Deus, será que você tem buscado a vontade de Deus e buscado essa dependência em Deus? Nós precisamos muito de Deus. Nós não conseguimos sem Deus. Não adianta a gente buscar outras coisas, porque a gente não consegue se não for em Deus. Nós somos fracos, nós não conseguimos sozinhos. Então, que a gente sempre se lembre que Deus está no controle de todas as coisas e nós dependemos dEle. Assim como aquele povo de Israel, quando sai do Egito, imagina lá aquele deserto totalmente escuro, iluminado pela uma coluna de fogo, e aí de dia eles tinham uma nuvem que guiava eles. Então que nós possamos ter essa dependência e ser guiado por Deus, ser guiado pela vontade de Deus. O povo se esqueceu dos grandes feitos do Senhor e não andou mais em sua direção. Interessante que o verso 22, ainda no Salmo 78, diz assim: porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Então, a partir do versículo 10, ele descreve, e aí entra no versículo 14, ele fala sobre essa nuvem, e ele continua dizendo sobre o cuidado de Deus com o povo no deserto. Mas aí no verso 22 nós vemos:
porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. E é interessante porque o povo tinha acabado de ver o mar se abrindo. O povo tinha acabado de ver a 10ª praga, em que os primogênitos morreram e eles não morreram, os filhos deles não morreram. Eles foram cuidados por Deus ali. E aí eles se encontram ali no deserto e pecam, porque eles não depositaram em Deus a sua confiança. Nós temos que depositar em Deus a nossa total confiança. Nossa confiança tem que estar totalmente em Deus. Precisamos confiar em Deus e em sua provisão. No verso 24 até o 29, ele relata aqui que o povo começou a pedir comida. E aí Deus diz que Ele fez chover maná do céu para alimentá-los. Ele deu comida, comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes Ele a comida a fartar. Fez soprar o céu o vento do oriente, pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como a areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartavam a valer, pois lhe fez o que desejavam. Eles estavam com fome ali, e Deus ele faz chover sobre eles carne como poeira. Olha o cuidado de Deus com esse povo. Deus ele tem um cuidado muito grande com você, com a sua família, e Ele tem cuidado muito de vocês. Então continue dependendo de Deus, continue na dependência de Deus, porque Deus irá suprir todas as coisas. O povo estava com fome, Deus fez chover sobre eles como poeira, carne como poeira. Então é interessante demais como a gente vê esse cuidado de Deus sobre nós. E que nós possamos, nas nossas atitudes, demonstrar para Deus que nós confiamos nele. Porque uns confiam em carros, como o Salmo diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no nosso Deus. Que essa seja a nossa palavra em 2021, a nossa confiança é totalmente em Deus. Mas não somente confiar, mas ficar longe dele, mas depender dele, mas estar bem próximo dele sempre. Estar em comunhão na igreja, estar próximo dele através dos irmãos também, que é um jeito de estarmos cultuando a Deus. Que nesse ano de 2021 você se dedique mais para isso, que você dependa mais de Deus. E aí, a terceira aplicação para que nós sejamos constantes em nosso relacionamento de Deus, nosso relacionamento com Deus, para que nós consigamos isso, o terceiro ponto é fugir do pecado. O povo vivia sempre o mesmo ciclo. É interessante porque a gente vê o povo de Israel, eles viviam o mesmo ciclo. Deus restaurava a aliança com eles e o povo pecava. Deus restaura a aliança, o povo peca. Deus restaura a aliança, o povo peca. Será que não se parece muito conosco? Com nós? Com a gente que somos pessoas inconstantes? É interessante porque nessa imagem que vai estar bem aqui do lado, a gente tem uma linha reta. E nessa linha reta, a gente não pode de maneira nenhuma estar lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Nós temos que estar o máximo possível mais próximo dessa linha. Ou seja, nós temos que estar sempre constantes. Nós não podemos estar lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Então, a gente vê a Bíblia inteira, não só nesse Salmo 78, e não, como eu falei para vocês, não para simplesmente no reinado de Davi. A gente vê um povo que Deus restaura a aliança e o povo peca. Restaura a aliança, o povo peca. Então, nós não podemos ser assim inconstantes, sempre vivendo os mesmos ciclos. Assim como eu comecei dizendo para vocês, ando, mas não saio do lugar. Ando, tantos anos fazendo as mesmas coisas, os mesmos ciclos. Deus restaura a aliança, Deus perdoa, Deus restaura totalmente a gente vai e cai, a gente peca mais uma vez. E aqui eu não estou dizendo que a gente não vai cair, que a gente não vai pecar. Eu não estou dizendo isso, mas a gente não pode estar, lembra da imagem, lembra dessa imagem, nós não podemos estar lá em cima, depois lá embaixo, lá em cima, depois lá embaixo. Nós temos que estar o mais próximo possível, porque nós não somos constantes o tempo todo, mas nós temos que estar o mais próximo possível dessa constância.
Então é muito importante que a gente não viva nesses ciclos. E a gente vai ver essa inconstância no relacionamento com Deus, com esse povo mais uma vez. A gente vai ver aqui no versículo, a partir do versículo 32, ainda no Salmo, estou quase acabando, acompanha comigo. Versículo 32 do Salmo 78. Sem embargo disso, continuaram a pecar. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Ou seja, ele relata mais uma vez os feitos de Deus, relata mais uma vez que Deus supriu para eles todo o alimento. E o que eles fazem? O que o povo de Israel fez? Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e que seus atos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Ou seja, Deus ia lá e matava o povo. Aí o que eles faziam? O buscavam, arrependidos procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo e o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. E a Bíblia fala que eles mentiam com seus lábios, porque eles não eram fiéis à aliança. E mesmo eles não sendo fiéis, e mesmo eles talvez falando aquilo só pela boca mesmo, não sendo pelo coração, mesmo assim Deus restaurava a aliança. Sabe, nós temos um Deus que tem cuidado de nós, mesmo a gente tendo uma vida em pecado. Então que a gente fuja desse pecado, que a gente fuja dessa inconstância. E mais uma vez eu reitero, não estou falando que nós não vamos pecar mais, mas tem algumas coisas nas nossas vidas que são aqueles pecados que a gente sabe que é pecado, mas mesmo assim a gente vai lá e peca. Mesmo assim a gente vai lá e se mistura com isso. Nós não podemos ficar nessa vida de ciclos, nessa vida de todo momento se misturando com o pecado, sabe? Nós temos que fugir. E aí lembra da primeira aplicação que ele falou: ei, olha essa história, não siga por esse caminho, para que vocês, o salmista diz, para que vocês passem para os seus descendentes. Olha essa história, esse povo obstinado, esse povo rebelde, esse povo com coração inconstante, em que Deus restaurava a aliança e eles pecavam, Deus restaura e eles pecam. Olha que inconstância. Que nesse ano de 2021 não seja mais essa inconstância, que tudo aquilo que você tem planejado conforme a vontade de Deus, que você busque e faça realmente isso. Que você busque realmente cumprir tudo que você tem falado, que vai fazer nesse ano. Para que não seja simplesmente mais um ciclo na sua vida, para que não seja mais anos, porque passa ano e você continua na mesma vida. E no versículo 41 até o 43 ele fala assim: tornaram a tentar Deus, agravaram o santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan. O povo acabou de ver, o povo viu tudo aquilo que Deus fez através das 10 pragas no Egito. E mesmo assim, o povo caiu. Vida com Deus, vida de pecado, vida com Deus, vida de pecado. Assim continua o ciclo. Quanto tempo será que vai continuar esse ciclo? Quanto tempo será que vai continuar essa vida em que você anda e não sai do lugar? Andando da esteira, desça da esteira, viva uma vida de propósitos em Deus, viva uma vida que você aprenda com os erros, em que você ande sempre na dependência de Deus e que você sempre fuja do pecado. É interessante porque a gente vê em Juízes 2, do versículo 11 ao 15, mais uma vez, o povo que provocou a ira de Deus. O povo que diz assim no versículo Juízes 2, a partir do 11: então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviam aos Balaíns. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Os adoravam e provocaram o Senhor a ira.
pois deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. É muito interessante isso, que você reflita nisso, que você pense nisso, como tem sido os seus últimos anos, seus 2 anos, 3 anos para trás, 5, sei lá. Será que sempre andando com as mesmas atitudes? Será que fazendo as mesmas coisas que você sempre faz? Que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa refletir sobre uma vida constante em Deus. É interessante que ele fecha o versículo, ele fecha no Salmo 78, onde nós estamos meditando, no versículo 69 até o 72, e aí ele fecha com o reinado de Davi, assim como eu falei para vocês. E aí ele fecha assim: e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redes das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com as mãos precavidas. Apesar de Davi ter sido constante num certo sentido, ele teve suas lutas e seus pecados, seus altos e baixos. Mostra para nós a necessidade de um descendente melhor, perfeito, constante e que cumpriu o que todo Israel não cumpriu, Jesus Cristo. É interessante porque ele fecha com o reinado de Davi, a partir do 69 até o 72. E ele fecha com esse reinado de Davi. E a gente vê em Davi, de certa forma, ele foi constante, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo assim ele teve os seus altos e baixos. Mesmo assim ele pecou. E aí vem Cristo, que é da linhagem de Davi. Vem Cristo e cumpre aquilo que Israel não cumpriu. Vem Cristo e é constante. Um Cristo que a gente às vezes se esquece, mas ele foi um adolescente, ele foi um jovem, ele foi um adulto. Mesmo assim, ele não foi inconstante. Mesmo assim, ele conseguiu cumprir aquilo que nós não conseguiríamos cumprir. E que nós possamos olhar para Cristo para ser constante. Olhar para o que ele fez nessa terra para ser constante. Que nós possamos ver como Cristo, observar e sempre depender de Deus. Porque a gente não consegue ser constante. Lembra da imagem? A gente não consegue ser constante. O mais, aquela linha representa Jesus, porque ele foi constante. E nós temos que estar sempre próximo disso. Nós não podemos estar lá em cima, lá embaixo. Lá em cima, quente demais, depois frio demais. Que nós possamos deixar de ser inconstante no nosso relacionamento com Cristo. Deixar de ser inconstante na nossa fé com Deus. Que nós possamos aprender sempre com os nossos erros. Que nós possamos aprender a depender de Deus e que nós possamos fugir do pecado. Esse é o recado que eu deixo para vocês e eu quero orar para encerrar esse momento e que você nesse ano de 2021 pense sobre isso. Pense sobre essa inconstância dos últimos anos e que nesse ano de 2020 você busque o mais próximo de ser constante, de buscar um relacionamento de intimidade sempre com Deus e de ser constante assim como Cristo foi. Vamos orar? Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado, Pai. E que não seja simplesmente mais um ano, Pai, um ano em que a gente possa ser um ano em que a gente coloca a nossa dependência no Senhor. Um ano em que a gente aprenda com os nossos erros e um ano que a gente fuja do pecado, Pai. Que não seja simplesmente um ano em que a gente fala e prometa muitas coisas, mas que no final das contas a gente não faz nada e não sai do mesmo ciclo que a gente sempre tem vivido. Nos ensine a viver, Pai, uma vida nova no Senhor sempre, Pai. Com propósitos do Senhor, dependendo do Senhor, da nossa fraqueza, Pai. Nós somos fracos e nós dependemos do Senhor. Pai, obrigado pelo Teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua atenção.